Bom dia, gente. Deixa eu pegar aqui o passador. É muita responsabilidade, né? Começar o dia abrindo a palestra, primeira do dia. Quando eu bati um papinho com a Camila, ela falou sobre o evento. Olha, vai ter um evento bem legal aqui, vamos fazer. Falei, oba, vamos lá. E aí, quando ela mandou a programação, que eu vi que eu era a primeira, eu falei, olha essa responsabilidade, tem que quebrar esse gelo, né? Porque a gente já começa de manhã. Então, antes da gente iniciar a palestra, eu queria saber de vocês, quem quiser compartilhar, tá? Com qual emoção que vocês chegaram aqui hoje para trabalhar? Porque vocês estão aqui assistindo, mas muitos estão no horário de trabalho, vão sair daqui, vão trabalhar, enfim. Uma emoção pode ser uma palavra ou uma frase. Por exemplo, ai, Lu, acordei ansiosa. Não sei. Alguém quer compartilhar alguma emoção que sentiu hoje, a hora que saiu de casa para vir para o trabalho? Entusiasmado. Legal. Mais alguém? Olha que lindo isso, gratidão. Mais alguém? Gente, um de cada vez. É muita gente levantando a mão, não estou conseguindo dar conta. Boa. Motivação. Confiante. Olha que delícia, né? Quanta coisa boa. Mas nem todos os dias a gente sai de casa com essa energia, né? Por quê? Porque somos seres humanos, então, assim, temos os nossos problemas, os nossos desafios, como qualquer pessoa. Ai, Lu, mas dá para chegar no trabalho e deixar da porta para fora? Claro que não. Quem falar que dá está mentindo, sabe por quê? Porque somos seres humanos, nós somos uma pessoa só. A gente não consegue se dividir em dois. Falar, ó, parte emocional de problemas particulares, fica aqui que a profissional está indo trabalhar. Não existe, né? Por mais que nós façamos o bom trabalho, estejamos ali para dar o nosso melhor, as emoções fazem parte da gente, né? É difícil a gente. O importante é saber como trabalhá-las no ambiente para não contaminar outras pessoas, né? E não termos reações, talvez, um pouquinho mais grosseiras, né, agressivas com algumas palavras, que às vezes a gente machuca as pessoas sem intenção. Como que vocês acham que estava a minha emoção hoje, quando eu acordei para vir para cá? Vamos ver se alguém chuta certo. Sim, também. Mais alguém? Uma de cada vez, por favor. Também. Mas eu vou falar, hoje eu acordei chateada, bem triste. Por quê, Lu? Porque eu estou com meu pai com problemas de saúde. A gente está lutando pela vida dele todos os dias. Mas alguém viu isso aqui no meu rosto? Não. Mas o que eu estou tentando dizer com isso? Que todos nós temos os nossos desafios, as nossas dores, e está tudo bem. Não é isso que eu quero dizer. O importante é eu dar o meu melhor para vocês aqui e trazer essa energia de troca, que eu acho que é muito importante. Assim, você tem seus problemas na sua casa, você o seu. Pode ser financeiro, com o marido, com a namorada, com o filho. Acontece, é a vida flui, né? Não tem como a gente separar as coisas. Então, hoje, o que eu quis trazer... Nossa, Luciana, que bad começar assim, mas não é, para mostrar que... Eu poderia trazer vários exemplos aqui, mas eu quis trazer o meu para mostrar que eu sou humana, que todos nós somos, né? E isso faz parte, né? É difícil de separar tudo isso. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho como trabalhar isso no ambiente de trabalho, né? A liderança, as equipes, porque muitas vezes nós colocamos o peso, toda a responsabilidade do clima só na liderança. Mas não é só da liderança também. Mas também tem que trabalhar o emocional ali da equipe, que às vezes uma pessoa que não está legal contamina todo mundo. Às vezes sem intenção, mas acontece, né? Então é importante a gente ter esse domínio das emoções para a gente entender um pouquinho. Então vou começar essa palestra com uma frase: a verdadeira força de uma equipe está na forma como ela lida com as emoções no trabalho, que foi exatamente o que eu acabei de falar para vocês aqui. A gente saber como lidar com isso no dia a dia, para ter relações mais saudáveis, né? Ambientes mais acolhedores, porque isso é muito importante também. Então, mas antes eu preciso me apresentar, né, gente? Tem que vender o meu peixe também. Vou só ensinar vocês o que é isso. Tenho formação em comunicação social, uma pós em comunicação empresarial e institucional. Trabalhei desde 2004 sempre em agências de marketing, publicidade e propaganda. Sempre fui dessa área, minha formação em jornalismo. Em 2015, eu montei minha primeira agência de marketing digital com um amigo. E aí que eu comecei a ter a noção, né, como levar uma empresa. Fiz meu MBA em gestão de negócios. E aí eu falei assim, na época era só eu e ele, começamos a contratar, quando nós percebemos, estávamos aí com 15 funcionários. Gente, é muita gente, parece que não, mas é muita gente. 15 vidas que estavam ali dependendo da gente, né, do nosso trabalho. E aí eu comecei a perceber
que tinha dias que a galera chegava um pouco mais chateada, de cara fechada, não falava com ninguém, aquele climão, coisas que eu já tinha passado em outras agências. E aí eu falei para o meu sócio o seguinte, falei, cara, eu quero fazer uma formação em inteligência emocional, ó, vai vendo, gente, nada é por acaso, para aplicar aqui na nossa equipe, né, para trabalhar o emocional, né, das pessoas, para a gente ter um clima mais agradável. E aí eu vou falar, ó, colocou o pé no desenvolvimento humano, é um caminho sem volta. Você vai, você não volta mais, você não consegue, parece que te puxa. Porque o autoconhecimento muda a nossa vida em todos os sentidos, né? Então, assim, e hoje eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês algumas dicas para mudar uma coisinha na vida de vocês. Provavelmente vai mudar alguma coisinha, vai fazer sentido aí. E aí eu fiz minha primeira formação em inteligência emocional em 2018 para aplicar na minha equipe. Fiz psicologia positiva, comecei a dar treinamentos e só ali dentro da empresa. Palestra, e tinha dentro dessa formação de inteligência emocional um programa, né, de terapia, que daí eu comecei a aplicar individualmente nos meus funcionários, que eu achei que era super importante. E tinha muitos amigos do marketing, daí comecei a aplicar uma palestra numa agência, em outra, porque no marketing digital todo mundo está sempre muito junto, ali nos eventos, né? E aí tomei gosto pela coisa. Aí o coração começa, né? Eu fico no marketing ou eu vou para o desenvolvimento humano, né? Porque assim, eu já não estava mais tão feliz com o marketing, que meu coração bateu muito mais forte para falar com pessoas. E aí tive meu filho, né, o Natan, em 2019, tive que escolher, como eu era dona de uma empresa. Falei assim, o desenvolvimento humano hoje não paga as minhas contas, né? Porque é algo que eu palestrava de graça, adorava fazer isso. E eu tive que escolher que, com um filho pequeno, trabalhar com desenvolvimento humano, mais o marketing, falei, não dá. Aí tive que abrir mão do desenvolvimento humano e deixei esse projeto ali na gavetinha, guardadinho. Falei, calma, uma hora, a hora certa vai chegar e eu vou voltar a trabalhar com você. E hoje eu estou aqui, né? E aí, continuei com a agência até 2022, nós ficamos com a agência, depois fechamos. E aí eu continuei prestando serviço no marketing, porque assim, era o que me dava dinheiro, na parte financeira, para várias agências e empresas, até que eu tive o burnout, gente. E ele acontece, viu? Na vida de todos nós. Por isso que é muito importante a gente ter essa noção das nossas emoções. Chegou uma hora que nada entrava e nada saía daqui, ó. A cachola parou, parece que a minha cabeça travou. Tinha dores no corpo, dores de cabeça, dor de estômago, porque o burnout ele não é só mental, né? Ele ataca seu físico também, porque você fica mal realmente. E aí, isso foi no final de 2023. E aí eu fiquei afastada, né? Tô uns 6 meses parada de tudo para me reconectar comigo. Aí abri aquela gaveta, sabe, do desenvolvimento humano. Eu falei, peraí, agora é você, chegou a sua vez. Aí ali eu senti que era o momento de colocar o meu propósito para fazer o negócio funcionar. E é isso que hoje faz meu coração bater mais forte, eu acordar cedo todos os dias para trazer a comunicação para as pessoas, né? Trazer um pouquinho de autoconhecimento. E aí, em 2024, eu fundei o Instituto Luciana Diniz, e em 2025 fui convidada para ser professora de inteligência emocional de um MBA. Eu sou muito grata por isso, que é na área de gestão médica, que é para consultórios e clínicas no país inteiro, o MBA para esses profissionais. Tenho lá umas 7, 8 aulas de inteligência emocional corporativa, porque é muito importante, que é isso que a gente está falando aqui hoje. Esse ano, agora, comecei meu MBA em Saúde Mental Corporativa, Cultura Organizacional e Liderança Estratégica, com foco na nova NR1, que é sobre os riscos psicossociais nas empresas, que eu não vou entrar nesse mérito, que as minhas queridas vão falar na próxima palestra. E aí, além de fazer toda essa consultoria, depois eu aplico os treinamentos. Mas, enfim, agora vamos para o nosso conteúdo, senão eu vou ficar aqui também vendendo peixe muito tempo. Gente, vamos falar aí de saúde mental, tá? Nas empresas, principalmente. Os números no Brasil são assim de arrepiar, né? Infelizmente. Olha só, em 2024, 470 mil afastamentos do trabalho por transtornos mentais. 2024, tá? A gente nem está falando dos anos anteriores, só o ano passado. Gente, isso por depressão, ansiedade, sabe aquelas metas, os prazos, tudo que a gente tem que fazer e tudo que acontece no ambiente, foi isso, ó, infelizmente. É muito triste esse número, que é um número muito alto, né? De 2022 a 2023, 376% do aumento das tentativas ou pensamentos suicidas no trabalho. Mas ninguém divulga esse número, mas ele existe. As pessoas não falam muito sobre isso, mas esse número existe, infelizmente, né? Isso tem que ser tratado. E aí, em uma década, mais de 1000% de aumento de afastamento por burnout. Né? Ela começou lá em 2014 com 41 afastamentos no Brasil, para 421 em 2024. Por quê? Isso porque
ter uma forma de ver quando é o burnout, tem os números, os dias certos de afastamento para eles diagnosticarem que é o burnout. Às vezes diagnosticam como outra coisa, talvez pode entrar aqui nesses números aqui. Mas, enfim, é para a gente ter a noção quanto a comunicação, o dia a dia dentro da empresa, pode colaborar com a nossa saúde mental, né? De forma positiva ou negativa. Então, por isso que a gente vai falar sobre isso hoje. Mas, sendo eu, né, uma especialista em inteligência emocional, vou falar um pouquinho sobre isso, né? Porque é importante. O que é a inteligência emocional? É a capacidade que nós temos aí de reconhecer, entender e gerenciar as nossas emoções e as dos outros. Nossa, Lu, mas isso é difícil, né? Às vezes eu nem me entendo, vou entender o outro. Mas é a gente ter essa... como que eu vou falar? Esse feeling de perceber quando a pessoa não está legal, chamar para conversar, porque a gente vive muito no automático, né? São as metas, são os prazos, um monte de coisa para fazer. E aí, como que a gente faz no dia a dia? Vai fazendo, vai empurrando com a barriga. Às vezes até você vê que um colega não está muito legal, mas você fala, depois eu falo com ele. Passa 1, 2, uma semana e vai embora. E você vê que a pessoa não está legal, você também às vezes não está, e a gente vai empurrando isso com a barriga, né? Mas a gente precisa disso, a gente merece isso? Não, a gente tem que aprender a se olhar, a se gostar, né? Se respeitar também, que nós temos os nossos limites e eles precisam ser respeitados, né? Muito importante. E quais os desafios emocionais hoje dentro das empresas, né? Liderança ali, são diversas decisões para tomar, né? Tem as cobranças por resultados que vêm lá de cima, né? Que chega no líder, ele precisa cobrar a equipe. Gestão de conflitos, as entregas. Então, assim, os desafios da liderança são imensos. E, às vezes, os funcionários só conseguem reclamar, né? Nossa, meu líder é um grosso, não sabe falar com as pessoas. Mas e a empatia de pensar assim, o que está acontecendo com esse líder? Como que ele é cobrado lá de cima para ele já chegar estressado aqui? Às vezes ninguém pensa. A gente não pensa, geralmente não pensamos nisso, né? Só pensamos no pré-julgamento que nós estamos acostumados a fazer no automático, né? Então a gente julga o cara, o líder é péssimo, não sabe falar com gente, não gosta de gente. Olha como está todo mundo ficando doente por causa dele. Mas em algum momento alguém chegou no líder e falou assim: tá tudo bem? Eu percebi que essa semana você está um pouco mais estressado. Eu não sei como está a sua demanda, o que está acontecendo aí nos bastidores, mas tem algo que eu possa, né, como seu funcionário, como seu liderado, fazer para ajudar no dia a dia? A gente não faz isso. Porque a gente está sempre só, né, muito focado aqui no nosso umbigo, nas nossas dores, e não percebe. O que eu quero dizer com isso, tá, gente? Porque a gestão emocional ela é compartilhada, é o coletivo. Né, como nós acabamos de falar, é o coletivo. Só que a gente foca muito só no umbiguinho nosso, então a gente precisa mudar isso. E os desafios das equipes, né? Prazos, tem muita insegurança, aquelas metas surreais que precisa bater, porque é muito difícil. Quem trabalha principalmente a área de vendas aí sabe que não é fácil, mas o negócio precisa rodar, precisa vender, mas também, né, haja saúde mental para dar conta de tudo isso, porque gera muita ansiedade. Esse mês está muito fraco, não estou conseguindo vender, como que vai ser? Quanto que eu vou receber, quanto que eu não vou, minhas contas vão chegar. Gente, é isso, a nossa vida é isso aí todos os dias. Não tem para onde correr, né? Às vezes falta de reconhecimento, às vezes uma palavra do líder, ela é assim, olha, que legal, hoje você fez uma ação aqui que foi incrível, olha que legal esse resultado que você trouxe para a empresa, às vezes falta isso também. Então, todo mundo vive no automático, fazendo o que tem que fazer, e esquece de olhar a essência do próximo, né? Que é tão importante. E também falar sobre as emoções abafadas que ocorrem no ambiente. Né? O que é isso? Eu vou falar um pouquinho mais aí ao longo da palestra. São as irritações, as frustrações, os medos, o estresse que a gente passa no dia a dia. Então, tudo isso faz parte. Então, eu trouxe aqui os 5 pilares da inteligência emocional dentro do ambiente de trabalho. Tá? Tem a autoconsciência, que é quando a gente aprende a nomear e conhecer as nossas próprias emoções, entender o que a gente está sentindo, entender o quanto aquilo é importante, a gente não descontar no coleguinha quando a gente não está muito legal. Né? Então, a gente tem que ter a autoconsciência, né, do que a gente está sentindo e como aquilo pode interferir no dia a dia aqui no meu ambiente. Né? O que eu faço para ser melhor e não contaminar o restante da minha equipe? Ou não falar de uma forma mais grossa com alguém que está precisando. Talvez me esteja passando por uma situação difícil que eu não sei. Porque a gente não sabe o que cada um está vivendo. Né? Cada um tem os seus próprios desafios e ninguém sai estampado na empresa falando, olha, gente, hoje meu problema é esse aqui, viu? Ninguém faz isso. Então, a gente está ali para trabalhar, ganhar o pão e está tudo certo, mas outras coisas vão acontecendo. A autorregulação, que é a capacidade de lidar com as emoções difíceis sem reagir de forma impulsiva. Né? Sabe quando o líder fala alguma coisa, a pessoa, ou um colega, você já é reativo? Falou alguma coisa, você fala assim, não, essa eu não vou engolir, não. Pô, solta outra igual, né? E aí, poderia ter sido evitado? Poderia. Quando a gente tem essa inteligência emocional,
a gente entende que naquele momento a pessoa está passando por alguma coisa que ela pode ter falado aquilo. A gente só precisa começar a ter essa visão, né? Começar a avaliar o próximo. O que será que está acontecendo ali? A pessoa geralmente não é assim. Ou então é aquele colega que vive com a cara fechada. A gente não sabe como é a vida daquele colega fora dali do ambiente, né? Tem pessoas que são mais fechadas no ambiente de trabalho, não fala com ninguém, dá um bom dia, assim. Gente, a nossa história vem tudo da nossa infância. Só que eu não vou entrar nisso aqui, senão a palestra vai ser 2h30. Eu vou pegar a palestra de todo mundo aqui, o horário, a gente não sai daqui hoje. Temos a psicóloga? Então, ela sabe melhor do que ninguém aí quanto tudo isso interfere, né? Então, todos nós temos as nossas histórias de vida, desde pequenininho, tudo que nós vivemos, as interpretações que nós fizemos diante dos fatos, né? E como isso influenciou e moldou quem nós somos hoje. Então, assim, tudo isso interfere em todas as nossas relações, né? O pilar da empatia, que é importantíssimo, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, entender os sentimentos, que é isso que eu já estou falando aqui, né? Tentar entender o que está acontecendo ali com o coleguinha. As habilidades sociais, que é saber se comunicar, construir relacionamentos, resolver conflitos de forma mais inteligente, né? De forma mais leve. E a automotivação. Nossa, Lu, mas tem dias que é difícil. Eu acordo numa bad, ter automotivação é difícil. Mas imagina, se você não está legal e você chega numa bad danada. E eu, que nem hoje eu falei o motivo que eu cheguei aqui, como eu vim com as minhas emoções hoje. Se eu chegasse aqui e falasse assim, a inteligência emocional, gente, pelo amor de Deus, né? Eu ia ser uma palestrinha triste, né? Mas eu não posso transparecer isso. Eu tenho que acordar motivada todos os dias para dar o meu melhor para o próximo. E se for preciso compartilhar o que eu estou passando para as pessoas terem mais empatia, eu vou compartilhar e a gente vai falar sobre isso. Porque, assim, quando eu falei para vocês, talvez a gente cria muita expectativa no que o outro vai fazer, no que o outro vai falar no dia a dia. E aí nós já fazemos nossos pré-julgamentos em cima, né, da nossa visão do ser humaninho ali. Se a pessoa está um pouco mais estressada, a gente já julga. Ai, é isso, é aquilo. A gente gosta de colocar uns nomezinhos nas pessoas, assim, né? Uns estereótipos aí. E o que é normal, tá? Somos seres humanos. Aqui não é um julgamento, eu só estou dizendo. Se a pessoa fala, olha, desculpa, essa semana não estou muito legal, eu estou com um problema. Nossa, muda a sua percepção daquela pessoa. Aí você fala, nossa, é verdade, agora eu entendo por que essa semana essa pessoa está mais agressiva ou ela está mais fechada. Por quê? Porque a gente conseguiu entender que ali, né, é uma casca, mas e atrás dessa casca? O que tem ali? Então, no ambiente de trabalho, isso é muito importante também. Então, a gente vai falar sobre cultura emocional. Esse aqui que é o ponto. É o clima afetivo invisível que permeia as relações dentro das empresas. E a cultura emocional, ela tem tudo a ver com o nosso bem-estar, com a colaboração, criatividade, resultados. E aí eu trouxe aqui algumas ferramentas bem bacanas, né, para vocês aplicarem aí no dia a dia, lideranças, liderados também, para trabalhar a cultura das emoções dentro da empresa, ok? Hoje, o que a gente vê, né? Existem ali as emoções que são incentivadas, né? Que todo mundo tem que demonstrar que está tudo bem, que está tudo ok. E às vezes não está. Ok? Mas tem as emoções que são as reprimidas, mal vistas. Se você chega todo dia na empresa com raiva, frustrado, mal-humorado, as pessoas vão falar, puta, que porre de pessoa, né? Ser humano chato. Porque a gente julga. Então, assim, as emoções bem-vindas nas empresas são as boas. Essas aqui, ó, não. Só que a gente também precisa ter cuidado que nem sempre as boas são verdadeiras. Né? Que às vezes existe ali uma casca que a gente está se escondendo atrás de algo muito profundo que a gente não quer compartilhar, não pode compartilhar. Então, assim, às vezes as boas podem ter uma positividade tóxica, que não é a positividade verdadeira. Né? A gente está ali agindo só para fazer uma média, né? Para ninguém perceber o que está acontecendo. E as emoções que a gente engole no dia a dia são essas que adoecem, que vai lá para os transtornos mentais, afastamentos, né, e tantas outras coisas, né? Mas não só isso, tá? A gente também vai falar aqui um pouquinho sobre liderança. Eu não vou entrar muito em alguns méritos, porque as meninas vão entrar na palestra de NR1, acredito que vão falar muito sobre isso. E aqui, ó, ambientes emocionalmente inteligentes são... não é aquele ambiente onde você esconde, né, o que você está sentindo na realidade. É quando o líder te ensina como você lidar com as suas emoções. Então, é diferente. Né? Então, a gente tem que pensar bastante nisso. E aí eu trouxe algumas ferramentas aqui de comunicação emocional nas empresas que eu acho que vai ser bem legal. Para vocês aí, quem quiser tirar foto pode tirar, porque é legal mostrar isso para a liderança, se vocês quiserem. Eu acho que vale muito a pena. Temos o check-in emocional. Alguém já ouviu falar? O check-in emocional, ele é para início de reuniões. Essa ferramenta ela é muito legal. Qual que é a ideia? É o líder chegar ali na equipe e perguntar um por um, né, que está sentado ali na mesa para reunião,
como as pessoas estão se sentindo. A pergunta é como você está chegando nessa reunião aqui hoje. Foi o que eu perguntei para vocês. Eu estou ansiosa, estou estressada, estou cheia de energia, não sei. Porque o líder precisa entender como que está o termômetro emocional da equipe ali, para ele saber como vai conduzir, né, essas pessoas. Porque se tiver uma pessoa ou duas ali que não está emocionalmente muito legal, ele vai falar, uísque é sachê, né? Blá, 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 blá. A pessoa não está prestando atenção, ela está com a cabeça em outro lugar, o emocional dela não está legal. Então, assim, cada pessoa compartilha como está se sentindo no momento, mas de forma objetiva e respeitosa também. Não é para fazer uma sessão de terapia online ou presencial ali, coletiva, não é isso. É em uma frase, para que o líder consiga reconhecer o que está acontecendo ali com a equipe dele. O que está acontecendo com as pessoas? Como que elas estão? E os liderados podem responder como eu fiz com vocês. Pode ser uma palavra ou uma frase. Né? Ou, por exemplo, hoje estou muito cansada, estou com muita coisa na cabeça. E é importante ele saber isso. Né? Ou estou muito ansiosa porque tem muitas metas. Hoje a gente tem que entregar aquele projeto, eu nem dormi essa noite. Porque são coisas que acontecem no dia a dia por conta das nossas demandas, né? E por que o check-in o check-in emocional funciona? Ele aumenta a presença e o foco, porque quando o líder pergunta assim, como você chegou aqui hoje? Você automaticamente para todos os pensamentos e começa a se analisar. Que é importante isso, né? Você fala, como que eu estou hoje? Peraí. Aí você faz rapidinho, né? Na hora que eu levantei, eu senti isso. Hoje eu cheguei aqui com tal emoção. Você sai do automático e vem para o agora. Né? Então, é muito importante, porque ele já começa ali aumentando a presença e o foco da pessoa naquele exato momento. Cria espaço de escuta e empatia. Né? Porque todos ali vão ficar sabendo. Só que aqui, o que é importante é que ninguém é obrigado a falar, tá, gente? Isso é importante também saber. O check-in emocional é para fazer esse levantamento, mas eu não quero falar, tudo bem. A gente tem que respeitar. Mas é importante compartilhar, sim, que às vezes o colega vai saber até como falar com você de uma forma diferente, dependendo do que você está sentindo. Porque senão a gente vai no automático. Vai, traz o relatório, termina isso daqui, pega as folhas, coloca lá. Que é isso a nossa rotina, não é? E aí, se o colega sabe que você não está muito legal, ele vai escolher as palavras certas para cobrar você, porque ele sabe que você já não está no dia bom. Porque ninguém tem bola de cristal, né? Então, assim, dá visibilidade ao clima emocional, onde todo mundo sabe o que todo mundo está sentindo ali, né? Para saber como lidar uns com os outros. Promove segurança psicológica, a pessoa se sente mais olhada também pelas pessoas. Você entende? Você fala assim, olha, hoje eu não estou legal, mas hoje, na hora que o líder perguntou, eu vi que as pessoas me olharam com um olhar mais acolhedor. E foi diferente o meu dia hoje, por quê? Porque as pessoas souberam falar comigo de uma outra forma. Cara, isso faz muita diferença. Porque, assim, se isso for no dia a dia, isso é muito legal. Porque, imagina, né? Quantos sentimentos a gente deixa de acumular por conta, né, de uma convivência gostosa no ambiente de trabalho? É impossível? Não é. Mas isso precisa, assim, ter foco, precisa ter vontade de fazer acontecer, mas dá para fazer. E treina a inteligência emocional de todo mundo, né? Mas todo mundo aprende a lidar, como falar com o colega, como falar com o líder, como o líder fala com os liderados. Então, é bem legal. Aí tem o termômetro emocional, que também é muito usado antes de brainstorms ou reuniões importantes, que é muito importante também esse termômetro, que o líder pergunta de forma rápida para medir o clima emocional. Como vocês diriam que está o clima emocional de vocês aqui hoje? Vocês estão frios? Vocês estão quentes? Como é que está? Que daí ele quer saber no geral. Essas ferramentas não precisa colocá-las todas da mesma hora, entendeu? É cada dia ele perceber, né? Ele ter o feeling ali para falar qual ferramenta eu vou usar hoje, né? E aí, tá quente, tá morno, tá frio? Por quê? O que está acontecendo aí, galera? Vocês parecem que estão mais ansiosos? Está acontecendo alguma coisa? Porque às vezes nós como equipe, nós conversamos muito nos bastidores das coisas. Não, gente, isso é normal, tá? Eu trabalhei 20 anos sendo liderada, não líder, né? Então, assim, às vezes, quando eu não tinha inteligência emocional, eu me juntava com o pessoal e falava, hoje tá difícil, hein? Que clima horroroso que tá. E a gente fala mesmo, porque a gente não tá legal, e é normal, somos seres humanos. Mas, se o líder pergunta, estou sentindo que tem alguma coisa estranha aqui com vocês hoje, porque o líder conhece a equipe. Ele conhece as pessoas que estão ali, né? E se ele pergunta como é que está o clima aqui, e alguém já percebe que não está legal, se alguém fala, então vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos ver o que a gente pode melhorar. É a forma que eu estou lidando, é o jeito que eu estou conduzindo as tarefas, que eu estou falando com vocês, como é que é? Ele precisa entender, né? Para ele ter essa visão com mais clareza, para ele saber mudar o comportamento dele também, isso é muito importante. Então, o termômetro emocional, ele não serve para julgar o que o grupo está sentindo. Não é um julgamento. É para trazer a clareza que o líder precisa, para ele saber como conduzir ali, né? Porque, por exemplo, se eu vou fazer um brainstorm ali de um cliente, se a galera não tiver no foco para fazer, tiver com a cabeça voando, não vai rolar.
Você entendeu? Você vai passar o dia inteiro ali, pessoal, não foi ainda. Vamos parar, vamos tomar um café, uma água, daqui a pouco a gente volta. Porque, cada um tá com a cabeça voada porque não tá legal, porque antes ele não fez esse termômetro. Entendeu? Que é importante fazer, é legal fazer para entender como a equipe está se sentindo. Então, ela funciona porque da linguagem ao invisível, eu falo ao invisível, porque quando a gente não sabe o que está acontecendo, o líder também pode julgar o que ele quiser. Às vezes ele fala assim, nossa, o João está super desinteressado, ele não é mais o mesmo. Mas o líder, em algum momento, chamou o João e falou, João, você está com algum problema? Eu vi que caiu um pouco ali, né? Você já não é mais o mesmo. Antes eu vi que você interagia mais com as pessoas. O que está rolando? Que é importante. Hoje a liderança tem um pouquinho mais esse olhar. E tem, né? Bastante. Que eu acho que, assim, pelo menos as empresas que eu dou palestra, que eu dou treinamentos, eu já percebo que tem líderes que fazem isso. Mas ainda tem muitos que não tem, gente. Infelizmente. E ok, às vezes precisa dessa clareza também, né? Às vezes é falta de. O cara está tão no automático com as metas ali, que ele fala: ah, tudo bem, se eu dou bom dia, já dei bom dia, já fiz uma. Né? Já tratei bem se eu dei bom dia para a galera. E não é, precisa de mais. Às vezes é falta, né, de trazer esse conhecimento, não é verdade? E não é por mal. Né? Cria consciência coletiva, onde todo mundo sabe, né, como que está o clima da equipe naquele momento, o que precisa para melhorar, regula expectativas e comportamentos, que foi o que eu falei. Às vezes a gente tem uma expectativa de como vai ser. Sabe quando você tem aquela expectativa boa e no final foi tudo contrário? Ou o contrário, né? Você fala assim, vai ser um saco essa reunião. Aí sai todo mundo de lá e fala, cara, que incrível, a gente saiu com tudo desenhado, foi muito melhor do que a gente esperava. Então a gente não tem a bola de cristal para adivinhar, né, como que vai ser. Então depende de nós fazermos acontecer, né? Então isso é muito importante. Previne conflitos silenciosos, né? Que às vezes não tem só aquele conflito do boca a boca ali, tem uns conflitos silenciosos também. E a maturidade emocional, as pessoas começam a amadurecer mais emocionalmente, porque começam a entender mais o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando, e se coloca no lugar do outro. Então, assim, fala, nossa, Lúcia, está falando tudo, está dando a mesma coisa. Eu só estou apresentando ferramentas diferentes, né, para que a liderança trabalhe. Talvez algumas tragam o mesmo resultado, mas são formas diferentes. Tem que ter o feeling de qual usar em qual momento, né? E cabe à liderança conseguir entender isso. E as técnicas do eu sinto, eu preciso. Gente, isso aqui é muito legal, que é para feedback individual, né? Claro, usando a comunicação não violenta, que isso é muito importante, né? Que a gente geralmente já vai vomitando tudo que tem que falar e às vezes não mede as palavras. O objetivo é transformar o impulso reativo em comunicação consciente e construtiva. Então, assim, o que é legal, principalmente, né, quando tem os feedbacks, tanto vocês darem o feedback realmente, tem que falar para o líder. Eu falo, olha, eu não estou me sentindo à vontade. Talvez a forma como você está falando com a equipe ou comigo, eu estou sentindo que ultimamente vocês não estão prestando muita atenção quando eu trago alguma informação, porque isso mexe com a gente. Nossa autoestima vai para o lixo, profissionalmente a gente não se sente bem. São tantos sentimentos que influenciam isso, que é importante, quando tiver o feedback, vocês também passarem para eles o feedback deles. Que hoje tem funcionário que não fala por medo, mas precisa falar. Porque, às vezes, é um ponto cego que o líder tem, a gente precisa tirar essa venda para ele entender que, às vezes, aquele comportamento dele, a dor dele, pode, sem querer, contaminar uma equipe inteira. E é importante ele ter essa consciência. Né? E falar, olha, eu me sinto, eu até coloquei aqui, eu me sinto, aí vocês colocam a emoção, na hora de falar. Isso aqui é uma técnica para trazer mais clareza na frase, tá? Quando vocês forem expressar de uma forma mais assertiva. Eu me sinto, emoção, sobrecarregado. Quando as tarefas chegam, aí você fala, aí vem a situação, quando as tarefas chegam de última hora. Por quê? Porque eu preciso de mais previsibilidade para planejar. Porque não é aquele negócio, um pastel, né? A gente usa muito essa expressão pastel. Isso aqui virou uma pastelaria, né, gente? Chegou aqui e me falou, traz o de queijo, um de carne, um de frango. Aí agora, 5 minutos de relatório na minha mesa. Gente, é o quê? A gente fica tão maluco na hora que você não lembra nem a ferramenta que você usa para tirar o relatório. Você entendeu? Porque mexe com as nossas emoções. A gente não está preparado ali para aquele momento, né? Aí você fala para o amigo, onde é mesmo que eu tiro aquele relatório? Ele acabou de me pedir, te dá um branco. Assim, é que eu não vou entrar nisso agora. Nosso cérebro tem a amígdala, que ela... A psicóloga sabe do que eu estou falando. Tem a nossa amígdala, porque ela é responsável ali pelo medo, né? Vários sentimentos que a gente tem em relação a isso. A nossa amígdala ela é sequestrada em momento. Eu falo o sequestro da amígdala, que eu costumo falar isso. Por quê? Em situações dessa. Né? Porque, assim, é uma tensão muito grande. Então, às vezes, você sabe o que falar, você ensaia o que falar, sabe o que vai fazer, chega na hora daquele branco, sabe? Você fala assim, putz, eu ensaiei
tanto. Chega em casa e fala pro marido, amor, ensaiei tanto que eu ia falar para ele, chegou na hora, não saiu uma palavra. Por quê? Eu não lembrei de nada do que eu ia falar. Sumiu tudo, eu não sei o que aconteceu. Gente, é emocional, né? Então, quando a gente não sabe trabalhar, as coisas não andam. E por que funciona, né? Esse negócio da gente realmente do eu sinto. É você se abrir para o cara entender quem você é, o que você está sentindo naquele momento. Evita acusações e julgamentos, tá? E isso não é só da liderança, tá? É a gente com colega também. Isso é muito legal. Porque às vezes você pode chegar num amigo que você percebeu que não está muito legal e você perguntar para ele: e aí, o que está acontecendo? Aí ele pode responder exatamente, olha, eu estou assim por causa disso, disso e disso. Aí você vai entender, principalmente se vocês trabalham juntos ali, como a forma como você está pedindo as coisas para ele também, talvez esteja influenciando no que ele está sentindo ali naquele momento. Então, assim, é importante a gente ter essa visão, né? Sempre pensar no coletivo, né? Que é muito difícil, mas é um exercício diário pensar no coletivo. A gente precisa disso. Traz mais clareza, autorregulação emocional, sai do conflito e vai para a solução. Né? Quando a gente entende que a pessoa está... A gente para desse pré-julgamento, a pessoa está sentindo isso, isso e aquilo. Puta, que cara mala, que cara chato. Nossa, hoje ela está enjoada, hein? Putz, não, a gente comenta essas coisas nos bastidores, né? Como equipe. Comenta mesmo, porque isso interfere no clima organizacional, né? Então, assim, quando a gente entende até o que o líder está sentindo e o líder entende o que os liderados, ou vocês entre vocês, né, estão sentindo, é muito mais fácil. Até esse pré-julgamento deixa de existir. Porque a gente está falando aqui, gente, de seres humanos. Tá? Seres humanos. Eu trabalho de segunda a sexta, tudo bonitinho, no horário comercial, entrego tudo que tem que entregar, vou receber meu salário. Mas você é um ser humano, pô. Não tem para onde correr. Entendeu? Então, assim, a gente precisa ter essa inteligência emocional e aprender a se olhar, se colocar no lugar do outro. É cansativo? É a mesma coisa? É, mas é um trabalho diário. Vai chegar uma hora que isso vai se tornar automático. Né? Vai se tornar automático, você já acostuma. Que nem eu, quando eu vou conversar com alguém, não é que eu estou avaliando o tempo todo. Meu nível de empatia é tão alto, porque tudo eu tento me colocar no lugar da outra pessoa. Meu marido até fala, calma, sua empatia está num nível muito alto. Eu falo, deixa eu com a minha empatia aqui. Porque é essa minha empatia que acolhe as pessoas, entende? E nem todo mundo tem isso, né? Então, assim, tem gente que tem isso mais alto, mais forte, e ok, que não tiver, vamos trabalhar para ter mais, olhar para o outro, né, com um pouquinho mais de carinho. É possível? Sim, claro que é, sempre é. A validação emocional, que é durante as reuniões, tá? O líder está ali fazendo as reuniões, que é o ato de reconhecer e acolher a emoção do outro sem julgar. E não só o líder, tá? Vocês entre vocês também. Eu falo vocês aqui, porque eu não sei se aqui eu acredito que tenha liderados também, ou líderes também. Eu não sei o público todo que eu tenho aqui, que eu não sei perguntar. Mas isso serve para todo mundo, né? O objetivo é criar um ambiente de segurança psicológica, que é o que mais importa hoje. E como aplicar? Quando você valida a emoção de outra pessoa, você valida o que a pessoa fez, para a pessoa é tão importante. Tipo assim, nossa, faz muito sentido o que você trouxe para essa reunião aqui hoje. Às vezes você dá uma opinião, o líder fala, putz, por que eu não pensei nisso antes? Cara, você fala, agora eu mandei bem, hein? Ele gostou da minha ideia, falou para todo mundo. E às vezes o cara está com esse ponto cego e vocês têm aí a solução com uma única frase que vai abrir a visão do cara. Que às vezes ele no automático, ali com a cabeça tão cheia, ele não conseguiu parar para pensar. Quantas vezes a gente está com a nossa cabeça cheia, vem uma pessoa, fala uma coisa e você fala, nossa, eu não tinha pensado nisso. É muito normal, no dia a dia isso, né? E a gente acolhe esses sentimentos, né? Então, às vezes é tão importante, a gente não se apega a isso, mas a gente tem que ter essa consciência. Olha só, se colocar no lugar do outro, eu imagino como você tem sentido. Nossa, desculpa. Às vezes a gente está tão no automático que não acolhe o amigo. Agora, você imagina se você acolhe e você fala assim, nossa, eu não sabia que você estava passando por isso. Me desculpe por não ter tido esse olhar mais atento. A pessoa vai lembrar você, ela reencarna nas próximas encarnações, ela vai lembrar. A Kelly falou aquilo para mim, isso que eu quero dizer. É importante, né? Olá, seja bem-vindo. E aqui eu coloquei aqui, ó, validar a emoção do outro não é concordar com tudo que a pessoa está sentindo, mas é uma forma de dizer que você está escutando a pessoa. Isso é muito legal. Não quer dizer que você tem que concordar com tudo que a pessoa está sentindo ou pensando, mas você está ouvindo o que a pessoa está dizendo. E, gente, quando eu falo ouvir, eu estou falando de escuta ativa, tá? É escuta ativa. É aquela escuta genuína, que você fala, ouve de verdade, sem interromper a pessoa, até a pessoa terminar de falar. E aí você vai, enquanto ela está falando, você olha para ela, tenta se imaginar, né? E se fosse eu no lugar dele, como eu estaria me sentindo? Como eu gostaria de ser acolhido por essa pessoa? Isso é tão importante.
Daí, automaticamente, você vai fazer, ai, que delícia, como você percebeu que eu estava com a garganta seca? Viu, gente? Sentiu. Por que funciona a validação emocional? Porque o ser humano precisa ser reconhecido em tudo. Alguém da sua equipe fez algo que fez a diferença? Fale mesmo. Fala, olha que legal, gente, o que a Maria trouxe aqui, olha que diferencial vai fazer no nosso dia a dia. E fala, a Maria vai se sentir mais feliz, todo mundo vai aprender uma coisa nova. Então, assim, esse coletivo ele é muito importante, a gente ter essa noção, esse feeling. Cria um ambiente mais seguro, fortalece vínculos, que é muito importante fortalecer vínculos no ambiente de trabalho, e sempre a tal da maturidade emocional. Tudo traz a maturidade emocional, né? Tem jeito. E tem também o fechamento de rodas de sentimentos. Gente, isso aqui é muito legal, essa roda de fechamento. Ela é para final de reuniões, né? Como que você está saindo dessa reunião aqui hoje? Né? Teve ali todo o planejamento, vocês desenharam tudo que tem que fazer, as metas, tudo bonitinho. Como você está saindo daqui hoje? O cara precisa entender também. Como que tudo aquilo que entrou na sua cabeça, todas as demandas que vai cair para você, como você está se sentindo em relação a isso? Ah, já está me gerando ansiedade. Ah, não, nossa, eu estou super ansiosa, quero colocar a mão na massa. Tem de tudo. Né, dependendo da nossa, né, de como nós estamos emocionalmente, as reações podem ser as mais diversas e as emoções também, né? Encerrar reuniões sempre perguntando como você está saindo desse encontro hoje. Isso é importantíssimo o líder perguntar para ele entender como que o colaborador dele, o liderado dele está se sentindo depois de tudo que foi dito ali. Se nessa reunião começar com check-in, ou tiver ali, né, o termômetro emocional e acabar com isso daqui, puta, reunião dos sonhos, né? Todo mundo falou, nossa, a reunião hoje foi leve, foi diferente dos outros dias. Todo mundo naquele clima de tensão, só anotando. Não, gente, por quê? Todo mundo está ali para trabalhar, mas existe um humano, né? E todo mundo enxerga que tem um humano atrás, né, de tudo isso. E ela funciona porque tem a autorregulação emocional, né? A gente também aprende a se regular. Cria encerramento emocional também. O que é o encerramento emocional? É quando marca simbolicamente o fim do encontro, ajudando ali o grupo a ter um pouco mais de clareza do que foi dito, das emoções de todo mundo, como todo mundo está se sentindo para dar andamento, para começar um novo projeto, para ir dali para frente do que já está acontecendo. Senso de pertencimento muito grande. O senso de pertencimento ele é importantíssimo, até para nós trabalharmos, né, com mais energia, com mais vontade. Porque quando a gente se sente olhado, respeitado, acolhido, gente, o trabalho, a gente fica mais no trabalho que em casa. De verdade. Né? É o tempo que a gente está o dia inteiro. Sai cedo, chega à noite, come alguma coisa, assiste, toma um banho, assiste alguma coisa na TV e puf, vai dormir, que no outro dia tem que acordar cedo de novo. Então, assim, se você está num ambiente que tem tudo isso, e se não tem nada disso? Fica pesado, a gente vai adoecendo, vai perdendo a vontade de fazer. E é normal, né? Nós somos seres humanos. E, por último, a última ferramenta são os acordos emocionais em equipe. O que é isso, Lu? É um pacto coletivo que você vai falar. Olha, gente, aqui a gente tem algumas regras, a gente não é legal fazer isso, não é legal fazer aquilo, todos têm que fazer isso, porque nesses acordos é bacana porque ninguém foge deles, todo mundo respeita. Um começa a respeitar os limites do outro. Não interromper o colega quando ele está falando, que a gente, às vezes, o amigo está falando, a gente tem uma ideia, não, entra na frente e fala. É tão desagradável quando a gente está falando e alguém atropela a gente no meio da conversa, no meio da nossa frase. Então, assim, espera, ergue a mãozinha. Não é assim nas reuniões que nós fazemos lá no Zoom, ergue a mãozinha. Aí eu falo porque eu dou aula do Zoom, aí o aluno ergue a mãozinha, aí eu falo, ó, oi, fala você agora que você ergueu a mão, Paula. Então, assim, você dá a voz, mas todo mundo espera todo mundo falar. Então, a gente tem que aprender a não interromper. É um acordo que a gente precisa ter. É respeito isso pelo colega. Respeito o que o colega está trazendo, o conteúdo, o que ele está falando. Não usar ironias. Sabe aquelas frases irônicas que a gente às vezes solta no ambiente, que é normal? Aham, sei. A gente usa isso muito no dia a dia, cara. É muito comum a gente usar ironia no dia a dia. Né? A gente não fala claramente, abertamente para a pessoa o que pensa dela, mas já solta aquelas frases clássicas, né? Gente, eu vou falar para a pessoa o que eu penso? Ué, não é melhor, de repente, chegar sempre de forma individual? Chama um amigo, não está legal alguma coisa? Vamos almoçar, vamos tomar um café ali? Ó, não gostei dessa sua postura, isso não foi legal. Que assim, é uma forma clara de esclarecer as coisas, sabe? De conversar, de compartilhar e trazer essa visão para o amigo também. Porque quando a gente faz, a gente está servindo de exemplo para que outras pessoas façam também. Não é verdade? Gente, eu vou tomar um pouquinho porque minha garganta está seca. Está fazendo sentido essas coisas que eu estou trazendo para vocês? Vocês aplicariam alguma dessas ferramentas hoje na empresa? Qual? Quase engasguei. Todas, né?
Então, porque a gente, às vezes, a gente só está preocupado com o negócio, com as metas, né, com as entregas e esquece esse lado emocional. Mas se a gente não trabalhar isso, aquelas estatísticas vão continuar subindo. Parece que não, mas se todo dia, né, juntar um pouquinho de cada emoção negativa, cara, as doenças aí, os riscos psicossociais estão aí, né, gritando, gritando. E hoje, assim, eu tenho um trabalho muito legal nas empresas, que eu trabalho muito a liderança, tem muitos líderes que têm pontos cegos. Às vezes não é nem por maldade, não é porque o cara não tem a noção de tudo que ele está causando ali. Mas por quê? Não existe essa comunicação aberta com as pessoas, sabe? As pessoas não falam sobre o que sentem. Você tem que entender quem está ali são pessoas. Da mesma forma que você vem, pega seu carro, vem aqui para a empresa para trabalhar, as pessoas também têm. Da mesma forma que você tem seu problema em casa, as pessoas também têm. Né? Então, tem dia que você está mais estressado, sem querer, você termina descarregando. Mas, poxa, como que minha equipe vai ficar com isso? E se tiver um colaborador que estiver mais estressado também, você vai gostar de ver o colaborador tratando todo mundo mal? Não. Então é a mesma coisa. Sabe? Mas é falta de clareza. Então, e quase ninguém sabe de ferramentas assim. Eu falo ninguém empresas, tá, gente? Empresas não têm essa noção. Quando eu levo os treinamentos que eu mostro as ferramentas, e depois eu continuo fazendo acompanhamento para entender como que tá, eu aplico pesquisa de clima, tudo isso que tem que fazer, né? Nossa, Lu, melhorou muito aqui. Nossa, é outra coisa. Você vê até a expressão das pessoas diferentes quando eu chego lá. Sabe, no segundo, terceiro encontro, acho que o pessoal fala assim, ó, essa doida aí que mudou as coisas aqui dentro. Oi, Lu, tudo bem? Todo mundo feliz? Você aplica a pesquisa, você vê que já mudou. Né? Muda mesmo, a gente pensa que não, mas interfere completamente no dia a dia quando é diferente, né? E por que os acordos são importantes? Cria clareza para o convívio, né? O que pode, o que não pode, o que é legal fazer com um amigo, o que não é legal fazer. Cria limites e respeito, que é o mais importante de tudo. Né? Então, a gente tem que saber como se comunicar também, que às vezes a gente passa dos limites sem perceber, não é verdade? E é comum, isso acontece muito, né? Fortalece aí a corresponsabilidade, porque não é uma responsabilidade só do líder para o clima ficar legal, é de todo mundo. Claro que a liderança ela está ali, ela serve como um espelho para todos, certo? A gente sabe disso. Então, se o líder está fechado, automaticamente contamina todo mundo. Mas, assim, é aí que eu coloco de novo lá a empatia, que é um dos pilares. O que será que está acontecendo com esse líder? Antes da gente, né, pegar a faquinha ali, o bonequinho e sair esfaqueando, né? O que está acontecendo com ele hoje? Por que ele não está legal esses dias? Ele está mais agressivo, ele está mais fechado, não está conversando, ele não é assim, né? Então, por isso que eu falei, empatia, a gente realmente procurar entender o que está acontecendo. Eita, eu adiantei, né? Tudo bem, aí eu trouxe aqui algumas perguntas para vocês fazerem para vocês mesmos todos os dias, que eu acho que é muito importante isso, para a gente entender um pouco mais sobre como regular as nossas emoções no ambiente de trabalho. E também na vida, né, gente? Eu falo ambiente de trabalho que a gente está falando aqui do corporativo, está falando de líder, mas é para a vida, né? Em qual momento do dia eu costumo me desregular emocionalmente e o que eu posso fazer de diferente? A gente começa a perceber, eu me desregulo quando, sei lá, sempre tem empresas, né, que tem todos os dias a mesma reunião, no mesmo horário, que são as famosas deles, né? Então quando tem as deles, eu já acordo ansiosa, já não estou legal. Então, assim, é importante a gente saber reconhecer em que momento a gente se desequilibra, mas se desequilibra durante o dia, e a gente entender que emoção que está por trás disso e por quê. Às vezes é só ansiedade, às vezes é só medo de falar ali, porque às vezes, né, por exemplo, a gente está num treinamento, acontece muito isso, eu estou dando treinamento, as pessoas estão ali, aí eu dou o microfone para algumas pessoas fazer, eu vou no banheiro, já sei que aquela pessoa não quer falar, eu já percebo, ela fica ansiosa porque ela não quer, e está tudo bem, então eu não vou expor, entendeu? Eu tenho que entender o limite da pessoa, a gente precisa disso. Então, assim, às vezes a pessoa precisa falar alguma coisa na reunião, mas ela não fala. Então assim, o que você está engolindo aí que está te trazendo, né? Esse furacão aqui dentro. É importante a gente ter essa consciência também. O que me tira do eixo no trabalho e por quê? Quais são as atitudes, as reações no dia a dia? O que as pessoas falam? O que as pessoas fazem que tira você do seu eixo? Eu me descontrolo emocionalmente quando nessa situação. Gente, é tão importante a gente ter essa clareza, né? Porque daí você fala, sempre você vai ver o que está por trás daquilo. Mas por que isso me desequilibra tanto? Né? O que aquela pessoa costuma falar, a forma como ela costuma falar que me impacta tanto assim? Por quê? O que isso gera em mim?
Né? É pessoal? Não, não é? E às vezes tudo a gente acha que é pra gente, né? O líder fala alguma coisa, ou um colega fala, você fala, nossa, já está jogando indireta para mim. Não é, meu. A pessoa está falando qualquer coisa, mas a gente está tão doído que acha que tudo é pra gente. E não é. Nem sempre é. Às vezes é. Né? A gente sabe que às vezes é, mas nem sempre é. Ela ri. E quais situações eu costumo reagir no automático e depois eu me arrependo? Sabe quando você explode, você fala, você faz, depois você fala, nossa, meu, eu deveria ter me controlado mais, né? Não deveria ter falado isso, não deveria ter feito tal coisa. A gente precisa avaliar, né? Quais as situações que eu mais costumo reagir no automático? E que, de repente, eu falo, puta, eu poderia ter parado um pouco mais e ter saído do automático, ter usado aquele momento para colocar a cabeça no lugar e entender o que estava acontecendo. Às vezes a gente não faz. Oh, é tanta demanda, tanta coisa para se preocupar. Como o meu estado emocional afeta o clima da equipe? Eu não estou só falando de liderança, não, tá, gente? Estou falando de liderança de todo mundo. Porque tudo afeta todo mundo, não tem jeito, não tem para onde correr. Que sinal o meu corpo me dá quando eu estou saindo do meu eixo? Dá aquela dor de barriga, corre pro banheiro. Ou então, não é? Tem gente que é assim. O emocional não está legal, a primeira coisa que dá um piriri, corre pro banheiro porque já deu uma diarreia. E dá. Gente, estou falando claramente aqui, porque isso é muito comum acontecer. Dá tremedeira no corpo, o coração fica palpitando. É emoção, gente. Tudo isso vem do emocional. A gente precisa entender o que acontece dentro da gente, né? Por que a gente está reagindo daquela forma. Hoje eu também sou terapeuta, né? Para variar, né? Nessa área aqui. E eu aplico teleterapia corporativa. Então, eu faço esses programas de terapia para as empresas também, com os funcionários que eu identifico ali, né, nas pesquisas, tudo que está precisando realmente. Tem uns que eu falo assim, olha, chego no gestor e falo, olha, esse funcionário, o pessoal do RH, que a gente faz um trabalho diretamente com o RH, né, o pessoal da segurança do trabalho, falo, olha, esse funcionário aqui, ele já está com o início de um burnout, eu consegui perceber só de conversar com ele. Então, assim, ele precisa passar para um psiquiatra, ele precisa de cuidados, precisa de terapia. Tem coisa que a gente não faz ali na hora, mas eu consigo reconhecer e passar para que as pessoas tomem as providências. Mas eu preciso trazer essa clareza para a empresa, eu preciso ter esse feeling para entender quando alguém não está legal mentalmente ali também, né? Porque é muito comum acontecer. Se eu pudesse escolher uma emoção para cultivar mais no trabalho, qual emoção seria? Quem aí que tem alguma coisa para falar? Alguma emoção? Qual emoção eu deveria cultivar no trabalho? E o que eu preciso fazer para mudar isso? Uma emoção que hoje vocês não têm, que vocês gostariam de cultivar para ter a partir de agora. Tá todo mundo ok, gente? Que maravilha! Todo mundo com as emoções em dia, que gostoso, né? Exatamente. A hora que sua cabeça para, né? Que você para ver os problemas, para ver tudo que tá acontecendo. Muito bom. E você extravasa também muita coisa. Sim, mas você concorda assim que tudo que você guarda, né, a gente vai passando por cima das emoções, né? Você não está muito legal e você não vai respeitando seus limites, as emoções como você está. Uma hora isso te derruba e a conta chega e ela vem muito alta. Por quê? Porque você não olhou para você, eu estou falando você, mas todos nós, né? A gente não olha para a gente, não se respeita, né? Poxa, é tão importante a gente. Qual que é o problema não estar legal emocionalmente? É que a gente tem medo do julgamento das pessoas, vão achar que eu sou fraca, que eu não sou bom. O tempo todo eu tenho que ter essa postura aqui, eu não posso em nenhum momento mostrar uma vulnerabilidade. Por que não? Somos humanos, gente. Eu acho que quando a gente mostra a nossa vulnerabilidade, as pessoas estão entendendo que elas estão lidando com outro ser humano. Às vezes muda completamente a visão da pessoa em relação a você por conta disso. Então, assim, não adianta só a gente, né, ir engolindo, extravasar, fazer atividade física é uma maravilha, né? Que você está ali, você bota para fora. Porque, assim, a gente vai acumulando. Aí chega a noite, o nosso cérebro, ele traz ali só aquelas situações, porque, assim, durante o dia muita coisa acontece. Chega na hora que você vai dormir e começa a vir todos aqueles problemas, né?
Ah, Não, e a ansiedade para o dia seguinte, como se a gente fosse conseguir resolver tudo deitadinha na cama ali, né? Ah, preciso fazer isso amanhã? Será que eu vou dar conta disso? Será que eu não vou? Nossa, isso aqui tá horrível. Aí o nosso cérebro começa a trazer tudo ali, o que veio durante o dia. Então, assim, às vezes, não adianta a gente ficar só guardando, cara. A gente precisa. Para isso tem terapia. É tão bom. Gente, terapia é um espaço que você tem para você vomitar tudo que está aqui, ó, que você não consegue. Às vezes você não está preparado para você falar para um colega algo que você precisa falar. Aí na terapia você vai se trabalhando emocionalmente para chegar nele de uma forma correta de falar, você aprender a se respeitar em primeiro lugar, né? Isso. Mas assim, a terapia ela é tão, tão importante. Eu faço até hoje. Ainda mais que eu sou terapeuta, se eu atender um monte de gente e eu não fizer terapia, eu fico doida. É uma carga muito grande, psicólogos passam por isso. Então, assim, a gente precisa ter uma válvula de escape, a gente precisa se curar também. Que é muita coisa. Além dos meus problemas, tem todos os problemas que eu capto de todo mundo, né? Então, assim, é muita energia que está circulando ali no ambiente, né? Então, a gente precisa se cuidar, né? Então, às vezes a gente vai empurrando com a barriga, depois eu olho para isso, depois eu cuido disso, e vai deixando para depois. Só que aquilo vai acumulando, acumulando. Sim. Temporariamente. É. Sim. Sim. Assim, eu acho uma válvula de escape maravilhosa. Você fazer atividade física, que nem eu fiz balé a minha vida inteira. Né? Então, às vezes, eu estava estressada, eu vou fazer aula de dança, ia dançar. Então, lá era uma delícia, né? Ali eu esquecia de tudo. Chegava em casa, na hora que eu deitava, o problema de novo. Foi o que você falou, alguns eu nem percebo. Talvez esses problemas não eram realmente um problema muito sério. Talvez, tá? Não estou falando que eu não conheço essa história, estou dando só um exemplo. E às vezes a gente tem o costume de aumentar muitas coisas também, né? Por conta da ansiedade, o que será que vai acontecer? A gente não tem domínio nem daqui 5 minutos na nossa vida. Você imagina do amanhã. E a gente vive mais lá do que aqui, né? Então a gente está sempre preocupado com o que vai vir. Mas nem sempre. E às vezes você começou a fazer, sei lá, extravasar, fazer alguma atividade. Ah, Lu, foi legal para mim. E depois eu percebi que não era aquilo. Às vezes porque você criava muita expectativa, muita ansiedade em cima desse problema. Agora, fazer para camuflar, aí é onde mora o perigo, né? Porque daí você está só tampando o sol com a peneira, como o pessoal diz, né? Aí não adianta, porque você está bem naquele momento que você está ali fazendo atividade, nossa, os seus hormônios estão lá em cima, só que aquilo ali continua acumulando, não resolveu o problema, né? Você só deixou ele guardadinho ali. Em algum momento ele vai vir te puxar o pé à noite quando você estiver dormindo, né? Quero dizer assim, os problemas não se resolvem dessa forma. Talvez, no seu caso, porque talvez você estivesse dando uma dimensão muito maior a alguma situação, né? E que é normal a gente fazer mesmo, isso é muito comum. E depois que você começou, né, colocar o seu foco em outras coisas que te faziam bem, você falou, nossa, eu consegui perceber que não era tudo aquilo, né? Eu aumentei muito, era muito maior o problema do que eu coloquei, do que ele realmente era. E aí as coisas começam a ficar mais leves. Agora, se é só para camuflar, você vai lá, faz um monte de exercício, chega em casa, deita no travesseiro, começa lá naquelas vozes aqui, ó, falar um monte de coisa na sua cabeça, aí não adianta. Resolveu, é temporário, né? Porque depois não resolveu. Né? Então, tem esses dois lados. É você entender se realmente tinha uma dor que era muito profunda, que você precisa curar, seja através de terapia, que eu acho que é importantíssimo a gente fazer, né? Porque o autoconhecimento, gente, nada paga.
Vou falar para vocês, nada. Quando você aprende a se conhecer, se olhar de verdade, mas ninguém, a pessoa pode falar qualquer coisa para você, você fala, essa é a sua opinião, não a minha. E é verdade, porque a gente vai muito pelo que as pessoas acham de nós. A gente se preocupa o tempo todo com a opinião do outro, o que, que o outro vai achar, o que, que o outro vai pensar. Então, a gente vive nesse ciclo de tentar agradar as pessoas, né? O tempo todo, né? E muitas vezes, a maioria delas, deixando de se respeitar por conta disso. Isso não é saudável. Quando a gente tem um autoconhecimento, aí é outra coisa, né? Porque daí o que as pessoas falam é o que elas acham. Não estou falando isso em arrogância, tá, gente? De forma alguma. Eu quero dizer assim, a opinião dos outros deixa de ter aquele peso que tinha antes. Porque você se conhece. Então, assim, o que o outro pensa sobre você não é um problema seu, é um problema do outro. Você se conhece, você sabe quem você é, você conhece suas emoções, o que, que você está pensando, o que, que você está sentindo. Então, assim, é um controle completamente diferente, né? Então, a gente aprende a se conhecer. Então, é legal a gente começar a procurar entender essas perguntas, acho que elas são tão importantes. E essas perguntas aqui eu trouxe, é mais dos treinamentos que eu dou que eu vou identificando, sabe? Que as pessoas, tal situação é o que me deixa mais nervosa. Todo dia, quando vai acontecer tal coisa, eu já fico. Então, assim, falei, putz, é uma pergunta legal para eu trazer para as palestras, né? Para as pessoas terem essa consciência. É como a gente pode aprender a começar a regular as nossas emoções no dia a dia. Pesado. Não, não tem aquela pessoa daí que pode falar, pode falar. É. Exatamente. Totalmente. Sim, exatamente. E a mulher vem desde pequena, né? A gente vem desde pequena, desde o brincar de boneca lá, fazer, né, dormir, já vem com esse, né, com esse maternal muito forte na gente, né? Então, assim, é um 8 e um 80, né? Mas sabe isso que você falou? Tem uma pessoa que vai toda quinta-feira me ajudar lá em casa com a limpeza, né? Porque eu não dou conta de fazer tudo por conta do trabalho. E aí, na quinta-feira passada, ela estava lá em casa, meu filho pediu alguma coisa que eu não me lembro, que eu falei para ele, não, isso não. Aí ele começou a chorar. Aí ela, menino, pare de chorar, homem não chora. Eu falei, pode chorar, filho, o homem chora sim. Qual que é o problema de chorar? Se é o que você está sentindo, você precisa chorar, você está triste, então chora. Porque também ele tem que aprender a lidar com as frustrações. Não, a gente fica nessa aí que homem não chora, meu. Você passa uma vida inteira engolindo um monte de coisa porque você está naquele papel do homem que precisa dar exemplo, ser o machão. E não precisa. Você pode ser machão chorando, não deixa de ser. Entendeu? Você está expressando seus sentimentos. E homem chora sim, tá tudo bem, né? A gente precisa. São muitos tabus. É coisa que não vem de hoje, né, gente? Ó, vem lá. Quando a gente começa a conversar com a avó e a avô, pai amado do céu. É cada coisa que a gente ouve e fala, como a sociedade sobreviveu, né? E ainda bem que estamos aqui hoje. Mas dá para melhorar muito, né? Porque assim, era muitas visões, né?
completamente distorcidas, né? Total, total. Ainda bem, graças a Deus, essa nossa geração, a gente já está diferente, né? Está com outro olhar sobre tudo, então muda muito. Você já ouviu a história da sala das cadeiras vazias? Não, gente. Eu que fiz. Mentira. Por isso. Não foi eu, não. Uma equipe estava passando por um momento muito difícil, né? Então, assim, com metas, com prazos para entregar as coisas, tudo corrido. Aquele dia a dia normal de empresa que a gente tem ali, né? Muita pressão, pouco diálogo, clima pesado, porque termina pesando mesmo por conta das responsabilidades. As pessoas ficavam ali caladas, você acabou de falar, todo mundo quietinho fazendo o seu ali, né? Se ausentavam, fazia o que tinha que fazer, deu horário, tchau para casa. Ninguém falava das emoções, ninguém falava de nada. E o clima cada dia pesando mais, né? Ficando aquele ambiente complicado. Até que um dia o líder teve uma ideia. Ele falou: peraí, ele chegou mais cedo na empresa e ele falou: já sei, vou colocar umas cadeiras vazias aqui e vou fazer um exercício com os meus funcionários. Porque ele percebeu que a coisa estava desandando a cada dia mais, né? E aí ele colocou no centro da sala 3 cadeiras vazias e quando a equipe chegou, ele falou: pessoal, hoje a gente vai fazer uma atividade diferente. Vocês estão vendo essas cadeiras aqui, ó? Elas representam exatamente tudo o que a gente não está conseguindo dizer. Olha o pensamento desse cara. Ele fez inteligência emocional comigo, viu, gente? Mentira. Aí ele falou: então a gente vai dar voz agora para essas cadeiras. A pessoa ficou sem entender, né? Como assim dar voz para as cadeiras, né? Então ele falou assim: agora, nesse exato momento, cada um pode falar uma frase de como tem se sentido aqui ultimamente. Ai, todo mundo ficou quieto, né? Falou: cara, não vou falar nunca. Tinha muita gente satisfeita, que não estava feliz, então o pessoal, e o medo, né? Você mandado embora, vai acontecer alguma coisa. Todo mundo quieto lá, olhando para as cadeiras. Aí ele fez que nem eu: nossa, quanta gente, né? Aí o silêncio foi quebrado por um funcionário, que ele falou assim: eu tenho me sentido sobrecarregada e com medo de errar. Uma funcionária falou. Aí todo mundo ficou quieto. E as cadeiras vazias ali. Aí uma segunda pessoa falou depois: eu me sinto sozinho porque ninguém escuta o que eu proponho aqui dentro. Gente, são dores de dentro da empresa, tá? É muito normal. Verdadeiras. E depois outros foram se pronunciando, né? Cada um encorajou o outro de começar a falar. Aí começou: eu ando com ansiedade, não tenho conseguido dormir por conta das metas. A minha mente anda muito cansada por causa das minhas demandas, que são muitas e com prazos muito curtos. E cada um foi falando. E todo mundo começou a botar para fora. Olha só. Um a um, todos falaram, ninguém julgou e ninguém interrompeu. Todo mundo ouviu o que todo mundo estava sentindo ali naquele momento. Aí o líder falou o seguinte: a partir de hoje, essas cadeiras não ficarão mais vazias. O que cada um sente aqui dentro importa e merece espaço. O que quer dizer? Porque às vezes a gente está ali, mas não está. Né? Porque a gente realmente não bota para fora o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando. Então, assim, isso é importante no ambiente de trabalho, gente, isso é muito importante. A gente tem que pensar nisso com muito carinho. E naquela semana, os problemas da empresa não sumiram. Né, os do dia a dia. Mas o silêncio deixou de comandar e o grupo começou a respirar mais aliviado e junto. Mas por quê? Porque começou esse compartilhamento, que foi o que a gente falou agora há pouco naquelas ferramentas. Porque quando ninguém fala o que ninguém está sentindo, está todo mundo só ali fazendo o que tem que fazer, fica um ambiente desgastante. Tem empresas que eu falo assim: tem alguém aqui que é a pessoa da boa energia? Toda empresa tem um, né? Ai, tem a Natália, Lu. A Natália chega... A energia da Natália é incrível. Ela chega: bom dia, gente. Sempre toda empresa tem uma, né? Uma pessoa que está ali cheia da energia, que levanta a galera. Mas levanta ali por alguns minutos, que depois cada um volta para o seu lugar e continua ali. Mas assim, a Natália, essa menina, ela faz terapia, é uma outra vibe também dela. Mas por quê? Ela já tem um autoconhecimento dele. Não é comigo não, tá, gente? Não tô fazendo propaganda, não. Mas porque eu conheço ela, né, eu trabalhei bastante com ela lá nos treinamentos, e ela é uma pessoa que ela já tem um autoconhecimento, ela vai atrás disso. Então, assim, ela chega ali com uma energia diferente para as pessoas. E as pessoas, por alguns instantes, pelo menos, se contaminam com aquela boa energia. Foi o que você falou. Chegam mais animado, brincando, dá uma quebrada, né? E se todo mundo fizer isso? Sabe? Todo mundo olhar para o outro, que dá uma quebrada nesse clima pesado. E isso não quer dizer porque está rindo, porque está brincando. Eu, como sempre trabalhei em agência, clima de agência é muito assim, né? A gente trabalha demais, tem hora para entrar, não tem hora para sair.
Mas eu já trabalhei em agências que tinha até frigobar com cerveja. Mas eu nunca achei muito legal, isso que às vezes tem uns que tomam mais lá. Mas assim, sempre a agência geralmente é um ambiente mais dinâmico, assim, né? E é um clima mais gostoso. Só quando pega uma liderança que é um pouco mais resistente, que é um pouco mais difícil, mas acontece também. Mas isso que eu quero dizer, é importante a gente ter esse conhecimento para a gente cada vez mais dar o nosso melhor, né? Entender as emoções, o que elas fazem com a gente. Quando a emoção ganha voz, o time ganha fôlego e o que é escutado é cuidado. E é verdade, gente. E as equipes que se escutam, elas crescem juntas em todo sentido, tá? Cresce no dia a dia para bater meta, para entregar as coisas, nos prazos, e como seres humanos, principalmente, que é o que nós somos. Né? Nós não somos uma máquina ali que chegamos às 8 da manhã e saímos às 18. Não somos pessoas, né? Então isso é muito importante. Então, quando a gente cresce junto, aprende olhar o outro com um pouco mais de empatia, um pouco mais de carinho, acolhimento. O acolhimento ele é muito importante. Muito, muito. Não só, eu estou falando no ambiente de trabalho, mas na nossa vida como ser humano. Né? A gente precisa disso. E aí, o Instituto Luciana Diniz nasceu lá em 2024, com o propósito de levar inteligência emocional e saúde mental para dentro das empresas, porque é uma coisa que eu sentia essa necessidade. Hoje eu trabalho com palestras de inteligência emocional e saúde mental. Então, nas minhas palestras dentro de empresas, sempre aplico uma ferramenta de autoconhecimento, eu sou hipnoterapeuta também, não sei se vocês viram, eu fiz a formação em hipnose clínica e eu tenho um trabalho muito com hipnose. A hipnose ela é maravilhosa para curar algumas dores, algumas feridas emocionais, aí fazer algumas limpezas que a gente precisa. Então, às vezes eu faço a hipnose no final. Gente, é sucesso, as pessoas adoram, porque faz uma limpeza ali naquele momento, você para, esquece o que está lá e se conecta com você. Então, eu amo a hipnose por causa disso. É um trabalho que eu faço, assim, é muito sério, né? É muito sério, mas ele traz um resultado incrível. Faço a consultoria aí na nova NR1, que é dos riscos psicossociais, faço todo o mapeamento nas empresas, aplico as ferramentas, os testes que precisam, tudo junto com o RH e com o pessoal da saúde e segurança do trabalho, para ver como está a saúde mental das equipes, quais são os setores que mais precisam, né? Enfim, mas eu não vou entrar nisso, não, que as minhas amigas vão falar sobre isso. Então, tenho mentorias para executivos hoje, que eu trabalho já com alguns executivos, que eu tenho um programa aí de 4 ou 6 meses, dependendo da agenda dele. Eu tenho um encontro semanal, onde eu converso com esse executivo, trabalho a inteligência emocional dele, porque é importante também, porque o cara está lá no topo, e é dele porque é uma cascata, né? Dele vai passando, até que chega ali na equipe, se não tiver bem a ponta, vai adoecendo todo mundo abaixo, né? Então, faço um trabalho muito legal, assim, já tenho sentido um resultado bem legal nas empresas. Workshop para liderança, que eu falei aqui, eu falei um pouco sobre líderes e liderados. O workshop da liderança é realmente trabalhar a inteligência emocional dos líderes, como tratar os colaboradores, quais as ferramentas são bom para eles, o autoconhecimento que é importante também, eles olharem para eles como seres humanos, não só como os caras que estão ali para cobrar, né, e cuidar da equipe. Tem um sinergia emocional, que é treinamento para as equipes, que é uma delícia fazer, eu amo, é muito gostoso. Tem um programa de teleterapia corporativa, que eu falei para vocês, né, que é a terapia que eu faço. Isso aqui é o slide de um amigo meu, de um parceirão, Sérgio. Ele tem uma empresa aí de atração e seleção de talentos, que hoje ele é um braço do Instituto Ludiniz, e o Ludiniz é um braço deles também, porque ali a gente troca bastante figurinha. E a nossa reflexão final é: cuidar da saúde emocional é um ato de liderança, mas manter um ambiente emocionalmente saudável é um pacto coletivo. Né? Não vamos jogar só para os líderes essa responsabilidade. Essa responsabilidade é de todos nós. Né? Então, assim, quando vê que não está legal, senta, conversa. Ele é um líder, mas ele é um ser humano, às vezes ele tem pontos cegos, como todos nós temos. E é importante, às vezes, alguém da equipe ali representar a equipe, chamar o líder para conversar, falar: olha, estou sentindo a equipe está assim, porque está acontecendo isso. É tão legal isso. Às vezes você traz uma clareza que o cara não tinha. E ele vai mudar, ele vai se trabalhar. Né? Então, assim, é importante, né? Ter essa visão. Gente, aqui são os meus contatos. Para quem estiver interessada, estou à disposição. Gostei muito da palestra. Eu queria fazer um exercício com vocês rapidinho. Pega o meu QR Code aí. E eu queria fazer um exercício com vocês rapidinho, que eu vou pedir para vocês descruzarem perninhas, mãozinhas. Agora eu vou fazer vocês comer uma cebola pensando que é maçã. Mentira. O pessoal, quando eu falo de hipnose, tem muito essa crença do... mas no palco eu vejo, né? O cara fez o cara comer uma cebola. Eu falei, gente, isso daí é hipnose de palco, é hipnose de show, é outra coisa, né? O meu trabalho com hipnose, mas não vou fazer hipnose aqui não, é só um relaxamento mesmo, tá? Vou colocar aqui uma musiquinha para a gente dar uma
uma relaxada. Gente, quem sabe faz ao vivo, viu? Aqui tá tudo... Podem fechar os seus olhos. Descruze os braços, as pernas. Respire profundamente 3 vezes, puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca lentamente. E a cada respiração, comece a relaxar e se voltar para dentro de você. Voltando cada vez mais para você, para os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas sensações. Volte para dentro de você e do seu cérebro emocional e pense em tudo o que acontece com você no dia a dia, quais são as suas reações, as suas atitudes. E agora vire as palmas das suas mãos para cima e relembre momentos da sua vida em que você sentiu muito amor. E concentre essa energia de amor nas palmas das suas mãos, como se tivesse uma bola de energia girando na palma da sua mão. Relembre momentos em que você sentiu mais alegria e concentre a energia nas palmas das suas mãos. Relembre o maior sonho da sua vida se realizando, você conquistando algo que queria muito, e concentre essa energia na palma das suas mãos. Agora acesse seus maiores talentos, as suas habilidades, os seus dons, e concentre toda essa energia nas palmas das suas mãos. Relembre agora das pessoas mais importantes da sua vida, seus pais, filhos, irmãos, amigos, e concentre essa energia de amor na palma das suas mãos. E sinta toda essa energia concentrada nas suas mãos quentes, iluminadas. E agora coloque as suas mãos no seu coração, transmitindo toda essa energia ao imperador do seu corpo, que é o seu coração. E transmita essa energia para uma criança que mora lá dentro, a sua criança interior. E vai curando e acalmando todas as suas emoções. E com as mãos no coração, apenas mentalize: eu me amo, eu me aceito, eu me aprovo, eu me liberto das minhas dores, eu perdoo e me liberto das mágoas e das dores do meu corpo. Eu cuido de mim em primeiro lugar. Eu curo as minhas dores, encho o meu corpo de amor e me liberto de qualquer desequilíbrio que eu tenho. Agora relaxe as mãos novamente nas suas pernas e sinta essa energia de amor se espalhando por toda a sala, no seu ambiente de trabalho, chegando na sua casa, nos hospitais, onde tem muitas pessoas doentes. Essa energia chegando a todas as pessoas que estão tristes nas ruas, precisando de carinho, de um consolo. E vai se preenchendo com essa energia de amor e preenchendo todos os espaços vazios que você encontrar. E aos poucos vai retornando até você, sentindo o seu corpo preenchido de luz, de amor e de energia. Quando você se sente pronto, pode abrir os seus olhos e pode retornar. Todos bem aí? É só um relaxamento mesmo, para trazer um pouco de energia, energizar vocês aí durante o dia. Muitos falam assim: ai, Lu, eu não consegui sentir nada agora. Não se preocupe, todos os comandos chegaram aí para o cérebro de vocês, de uma forma ou de outra. E, gente, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, eu gostei muito.
Quem tiver alguma dúvida, depois quiser. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Me perdoe, eu ia... Foi muito importante. A gente começou a falar de economia colaborativa e terminamos num momento de relaxamento e autoconhecimento, o que é muito importante para o nosso dia a dia, para a evolução dessa sociedade, certo? Exatamente. Muito obrigada, foi maravilhoso. Eu que agradeço. Falem da Lu, conheçam a Lu, absorvam todo esse conhecimento, usem no seu dia a dia, a gente faz a diferença na vida das pessoas. Se vocês precisarem também de alguma ferramenta para aplicar aí na equipe, pode me chamar. Eu tenho muitas ferramentas legais, não vou cobrar nada por isso. Dou alguma ferramenta aí, dependendo da necessidade de vocês, para vocês fazerem um teste aí com as suas equipes, tá bom? E a gente está com uma live ao vivo, isso vai ficar disponível, esse conteúdo vai ficar disponível na internet para quem quiser compartilhar depois. Gente, muito obrigada. A gente tem uma palestra na sequência que vai continuar essa vibe, esse entendimento desses novos momentos desafiadores que nós estamos vivendo nos últimos dias, tá bom? Obrigada. Obrigada, gente. Lu. Um abraço. Obrigada. Gratidão.